Bom, nós saímos aí da era Dilma de uma taxa de juros de 15%, taxa Selic, né? E aí a gente entrou num governo novo, a gente veio parar numa taxa Selic de 2%. Só que, neste momento, nós estamos vendo o quê? Os preços dos produtos estão muito caros. A gasolina, a carne, a luz, o preço do carro seminovo, tá tudo muito caro. Como você acha... Teve algum erro na condução do ministro da Economia e do governo em relação à taxa de juros versus a inflação? Olha, André, essa é a pergunta do momento, né? Muita gente falando, é um assunto bem polêmico, tá? Eu vou dar o meu ponto de vista, mas eu quero deixar claro que tem muita gente que discorda de mim e acha que o Banco Central errou, tá? Eu não acho que o Banco Central errou. Por quê? Num primeiro momento da pandemia, a gente teve um cenário deflacionário, quer dizer, os preços caíram. A gente teve deflação no IPCA do mês, né? No índice de inflação. Por quê? Porque parou tudo, né? A economia congelou, ninguém mais consumiu e os preços desabaram. Então, o Banco Central, ele é uma instituição que controla, né, a Selic, ele é uma instituição técnica. Ele segue um modelo e ele tem que ser técnico. Ele não pode decidir, da mesma forma que ele não pode subir a Selic quando ele quiser, ele não pode cair a Selic quando ele quiser. Ele tem que seguir um modelo. Então, ele chega com um modelo, você coloca lá expectativa de inflação, expectativa de atividade, expectativa de não sei o quê, o modelo dele te cospe o número de inflação. Se esse número de inflação está acima da meta, ele tem que subir a Selic. Agora, se esse número de inflação do modelo está abaixo da meta, ele tem que cair a Selic. E foi o que ele fez. A gente estava tendo deflação, os preços não paravam de cair, a gente estava numa recessão nunca antes vista, né? Esse negócio de parar a economia é muito sério. Então, ele reagiu da forma que o modelo diria lá para ele reagir. Naquele momento. Naquele momento. Talvez o erro dele esteja muito mais voltado a... O segundo impacto da inflação foi inflacionário, né? Porque daí veio o auxílio emergencial. Segundo lá o estudo do Verde, as pessoas, em média, passaram a ter um rendimento 38% maior do que elas tinham antes da pandemia, né? Com o auxílio emergencial. E isso aumentou o consumo. E, por outro lado, você teve um desarranjo nas cadeias produtivas, que faltou produto e os preços subiram. Então, nessa hora, ele poderia ter agido mais rápido, né? Talvez esse tenha sido o erro. Mas eu acho que na hora de cair a Selic para 2, ele fez um pouco do que estava no modelo. Talvez a gente, se estivesse lá olhando para a situação e pensando assim, caramba, é uma pandemia, vai todo mundo ficar em casa, a atividade vai emburacar. Talvez a gente tivesse feito a mesma coisa. Ou seja, incentivar o mercado a consumir, né? Porque tá tudo fechado. Pô, vamos diminuir ali a taxa, né, Carol? Pra gente tentar incentivar o consumo e vencer um pouco a pandemia. Até acho que o governo também... É complicado avaliar o governo às vezes, porque essa pandemia veio num momento... Pô, sei lá, o governo tinha um ano, né? O Bolsonaro tinha um ano de governo. E aí veio a pandemia e atrapalhou completamente os planos, né? Com certeza. Agora, todo mundo fala muito dessa questão macro do dólar. Porque o dólar é assim, todo mundo, não dá para acertar o dólar. Nem o melhor economista do mundo acerta o dólar. Quanto que vai ficar? São expectativas. O que poderia ter sido feito, mas a gente tá vendo o dólar aí, sobe e desce, né? É uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Eu já falo mar porque eu já abrevio, sabe, pessoal? Como é que é? Falei pra ela ali fora, tem problema. O que poderia ter sido feito, na sua opinião, para não ter esse aumento tão grande aí do dólar? Eu acho que o dólar veio também como consequência dessa Selic muito baixa, né? Porque a gente é um país emergente, a gente é mais arriscado do que o resto do mundo. Então, quando a gente jogou a nossa taxa para níveis compatíveis com o juro internacional, eu acho que o gringo olhou e falou assim, mas peraí, eu vou investir a 2% no Brasil ou vou investir a 4% no México? Né? Então, começou a ir fluxo mais para lá. Mas a própria desvalorização cambial era uma política que o próprio Guedes falava que queria, né? Joga a taxa de juros lá embaixo, desvaloriza a moeda, a gente fica mais competitivo. Então, de uma certa forma, quando você reduz a taxa de juros, você diminui a sua atratividade e o gringo sai daqui, né? O gringo vai para outro lugar que rende mais ou que é mais seguro, dado aquela taxa de juros. Então, a gente teve esse impacto. Agora, o aumento do câmbio fez com que aumentasse muito os preços das commodities, do combustível, do gás de botijão. E aí bateu na nossa inflação. Então, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque no final das contas a gente teve que subir de novo porque bateu na inflação. Você falou do Paulo Guedes, assim, são opiniões. Você acredita que ele está fazendo um bom governo? Ele veio com boas propostas, está cumprindo? O que você acha do governo?
Eu acho Com Paulo que, Guedes. assim, pensando no que o mercado esperava dele, né? Que era aquele slogan do vamos privatizar tudo, governo liberal. Eu acho que ele se perdeu no meio do caminho, né? Assim, ele não conseguiu. Cadê as privatizações, né? Cadê o governo liberal? Cadê as reformas, né? Acabou não saindo. É claro que a gente tem que entender que tem uma pandemia no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pandemia. Então, ele deve estar na cabeça dele pensando, tá, o quanto eu vou priorizar o liberalismo versus uma situação de calamidade pública, né? Então, eu não sei, mas assim, pensando no que o mercado esperava dele, com certeza não. Porque o problema não é o auxílio em si. O auxílio todo mundo entende que precisa, né? Todo mundo entende que a população mais necessitada precisa de um auxílio. O problema são as emendas que também estão lá, as emendas parlamentares. O problema são todos os outros benefícios e subsídios que ficam enquanto o auxílio fica também. Então, tá bom, a gente como sociedade vai decidir dar subsídio, dar auxílio emergencial para os pobres, porque está numa fase que eles realmente precisam muito, teve inflação e pandemia, eles perderam muito emprego. Legal, todo mundo como sociedade aceita. Mas tira os outros privilégios. Reduz privilégios de políticos, reduz emendas parlamentares, reduz orçamento para as eleições, né? Vamos fazer uma eleição mais enxuta agora. A internet está aí, né? A gente não precisa gastar tanto dinheiro assim. Então, assim, vamos compensar. O problema é que eles não querem compensar, eles querem tudo. Tudo Mexeu sempre. no bolso dos políticos. O problema é que assim, né? Falta dinheiro, ou aumenta impostos, ou empurra os precatórios, que é o que estamos falando agora. Te devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, vamos empurrar as dívidas para frente, a gente encaixa aqui o Auxílio Brasil para mais pessoas, sobrou verbinha, mas as dívidas a gente empurra. E a credibilidade vai por água abaixo. Você acha que essa medida de empurrar os precatórios para aumentar o pagamento do Auxílio Brasil foi uma medida populista? Eu acho. Assim, não dá. Por que surgiu o teto de gastos, né? Por que o Temer criou o teto de gastos em 2016? Porque a gente gastava tanto desde 1999, todo presidente aumenta os gastos públicos no Brasil e, consequentemente, aumenta também o imposto, certo? Todos. Desde 1999, todos, independente do credo, enfim, todos aumentam o gasto público. E a gente estava numa fase que a inflação estava disparando, as taxas de juros estavam disparando, todo mundo estava saindo do Brasil. E aí ele precisou dar um choque de credibilidade. Então ele falou assim, não, vou fazer uma lei que os tetos vão ser só reajustados aqui pela inflação e não pode subir além disso. Se bater no teto, entra uma série de gatilhos, né? Não pode reajustar funcionalismo, enfim, entra uma série de gatilhos e aí a gente vai controlar os gastos. Aí, ao menor sinal de mal-estar, o que os políticos fazem? Não, peraí, vamos flexibilizar isso aqui pode sair, isso aqui fica e tal. Quer dizer, flexibilizou. Então, assim, não é um teto constitucional mais. É algo maleável. E aí você já perde a credibilidade de novo. Então, o investidor externo que pensava no Brasil como uma oportunidade, agora vai pensar, mas lá tem muita instabilidade, uma hora tem teto, outra hora não tem. A dívida pública vai para 90% do PIB, e aí o que vai me garantir que eles vão pagar essa dívida? Então, assim, o Temer deu choque de credibilidade. Cabia ao Congresso simplesmente manter o que estava antes na legislação. E não, eles acharam um jeito, que agora é a PEC, de flexibilizar aqueles limites constitucionais e aquele crescimento pela inflação. Então, não dá. Quando você finalmente precisa usar os gatilhos do teto, você flexibiliza o teto, aí tá errado. Aí não é mais um teto.